paz do Senhor, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, depende do lugar, da onde você estiver, ou em que parte do mundo você estiver, né? Eu sou o pastor Reginaldo e esse é o seu canal de informação bíblica, de oração, de palavra, para te ajudar e para estar com você nessa caminhada da fé. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No último vídeo nós estivemos falando sobre fome, nações, pessoas que se levantariam, reinos contra reinos e tal, no livro de Mateus, no capítulo 24, do verso 6 em diante. Falamos sobre guerra, sobre peste, sobre praga, sobre fome, miséria, pobreza e tal, etc. Agora pense bem, pois todas essas coisas devem acontecer. Qual que é a notícia? A notícia boa vem aí, é de que ainda não é o fim. É o fim. Agora deixa eu te falar uma coisa. Antes de nós seguir aqui, você serve a Deus por qual razão? Você serve a Deus por medo do inferno? Ou você serve a Deus por vontade de ir para o céu? Você serve a Deus porque você tem desejo somente de ir para o céu? Ou você serve a Deus por interesse do que Ele pode fazer por você? Por qual razão você serve a Deus, né? Eu quero te aconselhar a servir a Deus por amor e não por interesse, ok? Nós temos que servir a Deus por amor e não por interesse. Essa é a verdade absoluta. Porque se você servir a Deus por medo do inferno, não vai estar sendo muito coerente, não vai estar sendo muito honesto, porque a promessa de Deus, nós herdaremos o céu e tudo, mas a maior demonstração dele foi de amor. João no capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é uma ação de demonstração de amor da parte de Deus para com a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu lar. Agora, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos dando uma estudada sobre os princípios dos sofrimentos, da dor, da luta, para um processo de despertamento do cristão à luz da Bíblia, né, à luz da palavra de Deus. E os discípulos tiveram essa curiosidade, vieram até Jesus, perguntar para Jesus sobre esses acontecimentos. E nos vídeos anteriores nós estivemos falando sobre isso. No versículo de número 6, no capítulo 24 do livro de Mateus, a gente está falando, Jesus está falando sobre esses acontecimentos que viria até o período do fim. Nós temos hoje várias formas, pessoas que acreditam de todas as maneiras que você imaginar. Nós temos hoje as doutrinas teológicas hoje, inclusive até assembleianos que deixaram de acreditar, né? Pessoas da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo que deixaram de acreditar, já mudaram, e etc, etc. Porque na verdade assim, as pessoas elas têm, por falta de conhecimento, a Bíblia diz que o povo pereceria, né? O povo padeceria, e isso é uma verdade, isso é um fato. Nós temos hoje pessoas que elas estão perdidas, para se dizer a verdade, né? Elas não sabem nem para onde estão indo. Por exemplo, nós temos algumas linhas de pensamentos teológicos defendidas. Eu não vou entrar no teu e nem no tema exato, porque senão nós vamos longe. Então, o que acontece? Nós temos hoje denominações cristãs evangélicas que se denomina antitribulação, não é? Isso se qualifica a Assembleia de Deus. Nós não crê, não acredita que a igreja ela passa pelo processo da grande tribulação. Nós temos denominações cristãs evangélicas no Brasil e no mundo que acreditam que a igreja ela é um pré-tribulacionismo, mas ela entra no início ali
do período da tribulação, e aí ela é tomada, cumprindo-se ali o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, né? E o mesmo Senhor descerá do céu com voz e tal, etc. Aos que creem, assim. Há outras linhas teológicas, divisões teológicas, que acreditam que tem a seguinte crença, que a igreja ela passa por meio da tribulação. É o caso da Adventista do Sétimo Dia e outras denominações. Inclusive tem até seus influenciadores digitais que defendem, que pregam. Na Adventista, por exemplo, a gente tem o pastor Rodrigo Silva, o arqueólogo, ele defende que a igreja passa pelo período da grande tribulação, né, dentro das suas teorias acadêmicas e teológicas e tal, etc. Eles defendem a sua ideia, né, entra no teor da questão dos pais da igreja acreditavam que a igreja passa pela grande tribulação e etc. Mas a verdadeira, nós vamos entrar, e esses vídeos vai ser longo, eu não quero alongar muito, mas eu vou estar trazendo posteriormente vídeos com conteúdos mais teológicos. Agora eu estou fazendo assim, mais comentários de forma superficial sobre essas crenças, sobre esses tipos de crença que existem hoje no mundo, né? Então nós temos essas aí que acreditam nessas três correntes de interpretação teológica de crença, de fé, que a igreja passa pela grande tribulação. A verdade é que se a igreja passa pela grande tribulação, depois eu vou estar trazendo isso de forma mais específica, como eu já disse, eu estou trazendo aqui de forma meio superficial. E vou estar falando para você e mostrando mais à frente por que a gente não acredita no pós-tribulacionismo, e sim no pré-tribulacionismo. Nós acreditamos que a igreja não passa pela grande tribulação, pela tribulação. Mas nós vamos estar entrando em outros vídeos posteriores com questões mais técnicas, mais teológicas, questão de data, períodos, livros, umas referências assim, e entrar com mais profundidade, porque o oceano dessas informações e desse mundo escatológico, ele é profundo, ou se ele é profundo, né? Ele tem uma profundidade tremenda, e a gente vai estar entrando com questões mais técnicas posterior nessa questão. Então, voltando aqui para o livro de Mateus, no capítulo 4, no capítulo 24, e dos versos 6 em diante, então no verso 7 ele vai dizer assim: levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Esse é o versículo que nós estávamos falando no vídeo anterior, estamos dando aqui. Do verso 8 ele diz: e todos estes são os princípios, é o início. Essa é a má notícia ainda pior, né? Que é o início do sofrimento, é o início da dor. Mas sabe qual que é o maior problema? É que as pessoas, elas ouvem, elas leem, mas elas têm dificuldade de crer. E isso aconteceu nos primórdios da história. O ser humano, ele sempre teve grande dificuldade de ter fé, de acreditar. E por isso pagaram grandes preços. Exílio da Babilônia, exílio do Egito, sofrimento, né? Quando o Gideão é levantado como juiz para libertar o povo de novo da mão dos midianitas. E esse negócio vai longe. Por quê? Porque o povo vai perdendo a sua fé no percurso da caminhada da história. Os babilônicos mesmo, o idioma aramaico, que era o idioma usado na Babilônia, dentro das sinagogas, o que os escribas, os fariseus, os escribas e os líderes, né, das sinagogas, os rabinos, tinham grande preocupação de manter a cultura do hebraico, para que o povo não perdesse a linhagem do idioma, porque você imagina que em 70 anos eles praticamente perderam. Aí você está falando do idioma, agora você imagina um idioma raiz, agora você imagina a fé, né? Então eles tinham grande dificuldade e o povo sempre teve grande dificuldade de acreditar, e eles vão se perdendo no percurso da história. Deixa eu te falar uma coisa aqui, mais importante do que você ter um bom começo e você ter um bom
uma boa caminhada ali com Deus é como você vai terminar, viu, meu querido? Temos irmãos que dizem assim, eu tenho 40 anos que eu sou crente, eu tenho 50, eu tenho 20, eu tenho 30. O problema de toda essa questão é você morrer e ir para o inferno. Então, assim, o tempo de cristianismo seu não lhe garante céu não, viu? O tempo de cristianismo seu, ele não te dá certeza absoluta. Então, e tem muita gente que confia muito no período do tempo que ele tem com Deus e se esquece que dependendo do como ele vai terminar. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu terminei, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele dizia, a minha está posta a coroa da justiça, tal, etc. E Paulo está dizendo que durante o período dele todo de caminhada, o que ele está mais feliz é porque ele chegou ao final da caminhada da sua vida e não perdeu a fé. Ele segue com a fé firme e autêntica ao Deus do céu, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, fortaleça no Senhor, na força do seu poder, né? Não se agarre aí nesse tempo aí eu tenho 40 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 30, eu tenho 50. Não é o tempo exatamente seu de crença e de fé que vai... pastor, mas o senhor está dizendo que também não é louvável? Sim, é honroso, é louvável e tal, e etc. Você ter 10, 20, 15, 30, 40, 50 anos de crente. Mas o mais importante de todo esse percurso é como você vai terminar. Não adianta você passar todos esses anos de igreja e morrer e ir para o inferno. Né? Nós não vai entrar aqui, tem muita gente que morreu e foi para o inferno. Então, irmãos, o versículo 8 diz que isso é só o princípio das dores. E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Deixa eu te falar. Esse versículo aqui, Jesus está se referindo aos judeus. E aí eu vou entrar isso posteriormente, eu já vou concluir. Posteriormente eu vou estar explicando. Jesus está falando isso para os judeus. Olha, vocês serão odiados, etc. E tal, e vocês serão entregues, e isso, e aquilo, pai, etc. Por quê? Porque os judeus, nessa época, eles vão ser a resistência do anticristo, né? Eles vão ser a resistência. Então, eles serão entregues, serão odiados, passará por tudo. Jesus está falando dos judeus. Nesse versículo, Jesus está falando dos judeus. Na verdade, dos judeus e cristãos que ficaram naquela época, né? Os que foram enxertados na figueira por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que acreditam na pré-tribulação, nesse período, já não estará mais aqui, né? Já foram tomados dentre os homens, dentre a terra, aqui na terra, e já está na eternidade. Então, meu querido, eu quero que antes de encerrar esse vídeo, né, nos ajude. Nós estamos começando, né, ainda não temos assim toda essa dinâmica, toda aquela coisa toda, estamos nos aprendendo a relacionar com a câmera, né, criar essa relação, essa intimidade. Isso vai demorar um pouquinho, mas com a força de Deus e com a glória do Eterno, nós alcançaremos esta dádiva do Senhor de se manusear e de levar a palavra de Deus por intermédio das redes sociais, no Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, nos ajude, nos apoie, nos abençoe, né? Inscreva aí no canal, esse sininho que está aí embaixo aí, toca nesse abençoado aí para ele, quando chegar a vídeo, você ficar sabendo. E se inscreva também no canal, nos ajude e, se puder, divulgue, né, nas suas redes sociais, nos apoie nessa caminhada. Eu tenho certeza de uma coisa: Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te livra, e que Deus esteja com você todos os dias da tua vida, tá bom? Conte com o pastor Reginaldo nas nossas orações, nas nossas petições ao Eterno, a Adonai, e estaremos apresentando você na mão de Deus, tá? Nas nossas orações. Aqui desde a Espanha, para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, se inscreva, curta os nossos vídeos aqui no YouTube e nos ajude em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre mais uma vez. Fique com Deus, shalom, na paz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.